boa noite. Boa noite. Um dos fundadores do grupo extremista Talibã chega à capital do Afeganistão para formar um novo governo. A Embaixada dos Estados Unidos pede aos cidadãos americanos que se mantenham longe do aeroporto de Cabul por questões de segurança. O governo da Grécia manda erguer uma cerca para barrar a entrada de refugiados. Capitais brasileiras fazem mutirões para acelerar a vacinação contra a Covid. Depois de 14 meses, São Paulo tem o primeiro sábado sem restrição de público e horário em bares e restaurantes. O Superior Tribunal de Justiça e entidades do meio jurídico contestam o pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Um incêndio se aproxima do Parque Florestal da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Com a conta de luz mais cara, aumenta a procura por formas de energia limpa e mais barata. E tem ainda os gols do Brasileirão. O Jornal Nacional está começando. A Embaixada dos Estados Unidos em Cabul, no Afeganistão, pediu hoje aos cidadãos americanos que se mantenham distantes do local por segurança. Já são dias de calor escaldante em Cabul. No caos do lado de fora do aeroporto, controlado pelos americanos, soldados tentam socorrer quem passa mal. Garrafas de água ajudam a amenizar o sol na cabeça das crianças. Por cima da cerca, um grupo de militares passa uma mangueira. Em meio a cenas de desespero, pelo menos 2 pessoas morreram esmagadas. Quem consegue chegar a essa área e tem visto e passaporte, tem esperança. Mas são poucos. A maioria está na mesma situação que Kudrat. Ele diz que não tem documentos, mas mesmo assim tenta fugir do país. Da capital americana, o porta-voz do Comando Militar dos Estados Unidos garante que as tropas estão fazendo tudo o que podem para facilitar o acesso de civis aos portões de entrada. Apesar de 2.500 americanos terem sido retirados de Cabul na última semana, a ordem agora é que cidadãos dos Estados Unidos fiquem longe do aeroporto. A preocupação é com a segurança. Oficiais americanos alertaram para o risco de ataques terroristas. O temor é que o braço afegão do grupo Estado Islâmico se aproveite da vulnerabilidade em torno do aeroporto para atacar americanos. Por isso, hoje, o presidente Joe Biden se reuniu em Washington com a equipe de segurança nacional. Biden também discutiu alternativas de rotas para os aviões que saem da capital afegã. O destino principal tem sido a base aérea americana no Catar, que já opera com capacidade máxima. Nas últimas 24 horas, 38 voos organizados pelos Estados Unidos saíram de Cabul, levando 3.800 civis. Desde sábado passado, 17.000 pessoas, entre estrangeiros e cidadãos afegãos, foram retirados do Afeganistão. Outros países também fazem parte da mega operação. Na Indonésia, o ministro de Relações Exteriores aplaudiu a chegada de um voo com refugiados. Na Colômbia, o presidente Ivan Duque anunciou ontem que vai receber afegãos que tentam chegar aos Estados Unidos e que precisam de abrigo temporário. Para que estén em Colômbia temporalmente. Quem fica no Afeganistão enfrenta cada vez mais dificuldades. Nas ruas falta dinheiro. Já são 7 dias de bancos fechados. Esse jovem diz que não há empregos e pediu que o Talibã forme logo um governo que traga estabilidade ao país. Essa missão cabe a um dos chefes do Talibã, Mullah Abdul Ghani Baradar. Ele chegou hoje a Cabul. O grupo se prepara para negociar com políticos afegãos. Mas a estabilidade que jovens como Nakibullah pedem parece bem longe. No nordeste do país, forças locais que lutam contra o Talibã divulgaram um vídeo em que alegam ter tomado o controle de 3 distritos e prometem defender o território até o fim. O governo da Grécia instalou uma barreira para evitar que refugiados afegãos consigam entrar no país. São 40 quilômetros de extensão e um sistema de vigilância automatizado.
A cerca na fronteira com a Turquia começou a ser construída ano passado, mas as obras foram aceleradas para que ficassem prontas antes da possibilidade de chegada de refugiados do Afeganistão. A crise afegã está criando novos fatos na esfera geopolítica e não podemos esperar passivamente por um impacto, afirmou o ministro da Cidadania grego. O conflito no Afeganistão alimenta temores na Europa de uma repetição da crise de refugiados de 2015. Quando quase 1 milhão de pessoas fugindo de conflitos no Oriente Médio cruzaram a Turquia até chegar à Grécia, a grande porta de entrada para o continente europeu. O governo afirmou então que dessa vez pode mandar de volta qualquer afegão que chegue ilegalmente ao país. A Turquia também está reforçando a fronteira com o Irã para impedir a entrada de afegãos que fogem do regime talibã. Além do reforço de tropas e de torres de vigilância, um muro que está sendo construído na fronteira está quase concluído. Enquanto alguns países fazem de tudo para impedir a chegada de refugiados, outros se preparam para acolher essas pessoas, como a Alemanha, a Espanha e até mesmo Portugal. Hoje, mais cedo, a presidente da Comissão Europeia afirmou que vai propor um aumento de 57 milhões de euros em ajuda humanitária para o Afeganistão. Além disso, garantiu que o bloco está pronto para fornecer financiamento aos países aqui da Europa que queiram receber refugiados. Ursula von der Leyen afirmou que a União Europeia não reconhece o Talibã e que o bloco não está mantendo qualquer negociação política com os militantes. A líder da União Europeia visitou hoje em Madrid um centro de recepção para funcionários afegãos de instituições da União Europeia retirados de Cabul. Segundo a Aliança Militar do Ocidente, o processo de retirada de estrangeiros e afegãos que trabalharam para embaixadas e grupos de ajuda humanitária vai continuar lento por causa dos riscos elevados em Cabul. A OTAN quer evitar a todo custo um confronto com integrantes do Talibã. 5 brasileiros estão no Afeganistão e 2 deles querem deixar o país, segundo o Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty informou que está pedindo ajuda a países que têm feito operações de resgate. O governo federal informou também que avalia a possibilidade de conceder vistos humanitários para estrangeiros afetados pela crise no Afeganistão. Aqui no Brasil, a capital paulista teve hoje o primeiro sábado sem restrições de público e de horário no comércio. Depois de 1 ano e 5 meses de proibição e distância, o reencontro de quem faz com quem aprecia e consome. É a primeira vez que o público vai ter contato com a boneca real, né? Até agora era só por internet. A minha filha viu e falou, olha, vamos lá, mãe, amanhã. Eu falei, tá bom, vamos seguir. Além de matar a saudade, quem veio vender e comprar produtos artesanais vai ajudar no modelo de futuros eventos. A feira é um teste. Do enorme pavilhão, somente 4% foram ocupados. Expositores fizeram exame de PCR e o público fez teste rápido e respondeu a um questionário de saúde antes de entrar. A gente está esperando esse público controlado justamente pelo modelo de testagem, né, para provar que esse evento ao ar livre, com distanciamento, máscara, é um evento seguro e ele pode acontecer mesmo ainda na fase que a gente está. Todos os participantes foram cadastrados e serão monitorados por 14 dias para saber se tiveram sintomas de Covid. Além dos eventos testes, São Paulo experimenta hoje a reabertura total de museus, restaurantes, bares e do comércio. Decisão tomada em função do aumento da vacinação e da redução no número de internações e mortes no estado. Não existem mais restrições, mas as recomendações de evitar aglomeração, uso de máscara e higiene das mãos continuam mantidas até que a pandemia deixe de fazer tantas vítimas. Nos shoppings, a medição de temperatura continua e, sem limitações, o movimento foi bem grande. Com fila na sorveteria, muita gente na praça de alimentação e clientes pensando no que a abertura representa. Eu acho que tem que voltar, principalmente a parte dos empregos, né? Então essa retomada acaba ajudando todo mundo, né? A avó trouxe o neto para o teatro na Avenida Paulista. Estava fazendo muita falta, que eu adoro, e o meu neto também.
E as amigas se reencontraram misturando alegria e cautela. É bom reabrir, mas com cuidado ainda, né? Tipo, tomar todos os cuidados. Porque por mais que tenha vacina, não tá todo mundo 100% imunizado. Vamos ver os números da vacinação e da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Malu Maza. Boa noite, Mariana, Elter. Uma boa noite a todos. De ontem para hoje, o país registrou 585 mortes por Covid. Agora, são 574.243 vítimas da doença. O total de casos confirmados nas últimas 24 horas foi de 25.717, totalizando 20.553.744. As médias estão em estabilidade, com percentuais abaixo de 15%. A média de casos ficou em 29.437 por dia, 10% abaixo de 2 semanas atrás. A média de mortes está em 773 por dia. É a menor desde 7 de janeiro, 14% de redução. Hoje não temos estados com alta na média de mortes. 6 estados e o Distrito Federal aparecem em amarelo, com estabilidade. E 20 estados estão em azul, com queda na média de mortes. As maiores reduções foram em Roraima e no Rio Grande do Norte. Agora os números da vacinação pelo país. Nas últimas 24 horas, 1.113.046 brasileiros receberam a primeira dose e 889.021 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única. O total do dia ficou em 2.002.067 vacinados. Até agora, mais de 122 milhões de brasileiros receberam a primeira dose, ou 57,79% da população. E o percentual de completamente vacinados é de 25,92%. São mais de 54 milhões de pessoas. Os especialistas lembram que a proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. No mapa, o verde mais escuro mostra os estados mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, em segundo São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Elter, Mariana, boa noite. Obrigada, Malu. Boa noite. Obrigado, Malu. E neste sábado, várias cidades promoveram mutirões para acelerar a vacinação contra a Covid. Em Curitiba, houve reforço no atendimento e horário ampliado. O mesmo aconteceu em 15 dos 16 municípios do Amapá. Em Palmas, o evento batizado de Balada da Vacina começou ontem à noite e virou a madrugada com DJ para atrair o público jovem. Em Boa Vista, a virada de vacinação é de hoje para amanhã, com apresentações culturais e musicais. Desconsiderando as restrições impostas pela pandemia aos estudantes brasileiros, o Ministério da Educação tirou do Enem deste ano exatamente os alunos mais pobres, os que não têm como pagar a taxa de inscrição. O sonho da Aline de cursar educação física foi adiado. Baiana de Vitória da Conquista, ela não conseguiu isenção da taxa de R$ 85 para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio. Para ficarem isentos, estudantes como a Aline, com renda familiar de até 3 salários mínimos, não podem ter faltado na edição anterior do Enem, sem uma justificativa aceita pelo Ministério da Educação. Eles queriam algo comprovando o porquê que eu não fui. E nem tudo tem essa comprovação. Não teve carro para mim no dia, que foi no domingo, e aqui não tem transporte. Várias pessoas da zona rural também não foi por conta do transporte. Isso a Covid acabou atrapalhando tudo também. Um levantamento do Sindicato das Mantenedoras de Universidades Particulares mostra que o grupo da Aline foi o que mais diminuiu entre os inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. A queda de 77% levou a edição do Enem deste ano a ter o menor número de inscritos dos últimos 16 anos. Para entender por que o Enem 2021 encolheu tanto, é preciso falar do exame do ano passado. No Enem 2020, 58% dos estudantes com isenção na taxa acabaram não comparecendo às provas. São quase 2.800.000 candidatos de todo o país que, por terem faltado no ano passado, acabaram perdendo o direito à isenção nos exames deste ano.
O número de isentos que faltaram no ano passado é praticamente o mesmo dos que não se inscreveram este ano. Entidades estudantis, partidos e organizações da sociedade civil pediram uma liminar ao Supremo Tribunal Federal para obrigar o Ministério da Educação a aceitar as justificativas dos estudantes ausentes no Enem do ano passado e garantir a isenção neste ano. O Sindicato das Mantenedoras fez um pedido formal ao MEC para readmitir no exame deste ano os ausentes de 2020. Acho que falta uma sensibilidade de entender o contexto, que era um contexto de pandemia, né? Mas ainda há tempo de talvez reabrir, né, essas inscrições. Chega a quase 3 milhões de alunos que ficaram de fora por conta dessa situação. A diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, diz que impedir a inscrição dos mais vulneráveis é um retrocesso. Infelizmente, isso interrompe um ciclo virtuoso de lenta, porém progressiva inclusão de jovens de origem mais humilde no acesso ao ensino superior. É importante dar acesso a todos os que tentaram e se empenharam para construir uma trajetória melhor. Nós procuramos o Ministério da Educação, mas não tivemos retorno. Amanhã, o Fantástico destaca uma investigação contra o desvio de verbas que deveriam ser usadas no combate à pandemia. A gente vai mostrar como a Polícia Federal ligou um jovem empresário a um esquema criminoso que embolsou mais de 300 milhões de reais. O dinheiro da saúde se transformou em apartamentos e casas de luxo, carrões, fazendas e muito gado. Pagazão é coisa do outro mundo, aqui vacado. Áudios reveladores. As conversas que, para o Ministério Público Federal, mostram o então secretário responsável pelos presídios do Rio de Janeiro fazendo acordo com o crime organizado. Os voluntários brasileiros de uma promissora vacina contra a AIDS. Uma cobertura especial, a Semana no Afeganistão. Imagens e relatos exclusivos gravados numa Cabul apavorada. O Talibã chegou no nosso escritório e nos mandou para casa. Não podemos ir para a universidade ou para o trabalho. Nossos repórteres conversaram ainda com quem viveu a tragédia humanitária no aeroporto e fugiu num voo sufocante. Não tinha ar, não tinha água, nem um centímetro para nada. Brasil, colapso ambiental. Um estudo inédito revela o quanto de água o nosso país perdeu nas últimas 3 décadas. O Pantanal é o bioma que mais perdeu água no Brasil. E a natureza que enche os olhos, os bichos geniais e suas amizades inabaláveis. É fantástico. É amanhã, depois da Super Dança dos Famosos. Você vai ver. O Centro de Design da Globo conquistou 3 prêmios no Festival Australiano de Efeitos e Animação. Foram 2 ouros. Um deles com a introdução do especial Falas da Terra, que exibiu a voz das comunidades indígenas brasileiras. De uma sala de museu, o espectador mergulhava numa tela clássica com uma das primeiras missas no Brasil. Uma das personagens ganhava vida e explicava que os fatos não tinham sido tão tranquilos e harmônicos como eram descritos nos livros de história. Chegou a vez de ouvir a nossa voz. O meu nome é Liangaia. Eu sou indígena. O outro ouro veio na categoria Realidade Aumentada, com a F1 Lab, coluna apresentada aqui no Jornal Nacional. O repórter Kiko Menezes contava como tinha sido a corrida da véspera com riqueza de detalhes técnicos e tecnologia de ponta usada em games. E o projeto A Vacina levou a prata na categoria Educação e Infográficos. O vídeo foi ao ar pela primeira vez no Jornal Nacional no dia em que o Reino Unido se tornou o primeiro país ocidental a aprovar um imunizante contra a Covid. Explicava a técnica revolucionária da vacina das empresas Pfizer e BioNTech. Em todas as categorias, o júri levou em conta a excelência criativa e técnica no uso de efeitos visuais e animação. A seguir, um incêndio se aproxima da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. A conta de luz mais cara aumenta o interesse pela energia solar no Brasil.
10 ex-ministros da Justiça e da Defesa dos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer divulgaram hoje uma carta em que pedem que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, rejeite o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, protocolado ontem no Senado pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente acusa o ministro de decisões arbitrárias no inquérito sobre as fake news. Bolsonaro é um dos investigados. O pedido inusitado elevou ainda mais atenção entre os poderes. Logo depois, o Supremo divulgou nota em que repudiou o ato do presidente da República e manifestou total apoio na independência e na imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista, também ontem, o presidente do Senado se posicionou contrário ao pedido de Jair Bolsonaro e disse que não enxerga cenários jurídicos e políticos para a abertura de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. Na carta, os ex-ministros classificam o pedido de impeachment como uma aventura política que visa a perenizar uma crise institucional artificialmente criada e que deve ser coartada, eliminada em seu nascedouro. O texto afirma que é imperioso dar de plano fim a esta aventura jurídico-política, pois o contrário seria sujeitar o nosso judiciário a responder a um processo preliminar no Senado Federal para atender simples capricho do presidente, que vem costumeiramente afrontando as linhas demarcatórias da Constituição. Os ex-ministros pedem o indeferimento liminar, porque não há lastro probatório mínimo indicativo de materialidade da infração imputada. Com isso, afirmam, busca-se o caminho que evite constrangimento indevido e conduza ao apaziguamento dos ânimos e à reafirmação do respeito e da confiança no Poder Judiciário e no Estado de Direito. A carta, assinada pelos 10 ex-ministros, foi enviada hoje ao presidente do Senado. O Superior Tribunal de Justiça também divulgou nota sobre a ação de Bolsonaro. O STJ afirma na nota ver com preocupação o pedido de impeachment apresentado contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no pleno exercício de suas atribuições constitucionais, que a convivência entre os poderes exige aproximação e cooperação, atuando cada um nos limites de sua competência, obedecidos os preceitos estabelecidos na Constituição. A nota afirma que o Brasil constitui-se em um Estado de Direito, cujas decisões judiciais podem ser questionadas por meio de recursos próprios, observado o devido processo legal. E conclui dizendo que o STJ reafirma a importância do Poder Judiciário para a segurança jurídica e desenvolvimento do país, garantindo a democracia e a cidadania. A Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgaram uma nota de repúdio ao pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. As entidades afirmam que a ação de Bolsonaro é um ataque frontal à independência e à harmonia entre os poderes e que tem certeza de que o Senado saberá reagir a toda e qualquer tentativa de rompimento do Estado de Direito e da ordem democrática. Também em nota, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho afirmou que a ação de Bolsonaro infringe de forma visceral o artigo da Constituição que trata da independência e harmonia entre os poderes. A Associação Nacional dos Procuradores da República classificou como remédio inadequado o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e afirmou que o presidente da República avança o sinal para criar um cenário de intimidação na relação com o Poder Judiciário, o que fragiliza a democracia. Em Eldorado, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que não protocolou o pedido de impeachment por revanche contra o ministro Alexandre de Moraes. Disse que, embora haja dentro da Constituição, é criticado mesmo assim. E, ao contrário do consenso entre políticos e juristas, voltou a insinuar que o ministro Alexandre de Moraes extrapola a sua missão sem que isso seja criticado. Um adolescente morreu e outro foi baleado numa operação da Polícia Militar em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. 2 policiais escondidos, cara. Matou o garoto.
O relato é de uma testemunha que viu quando João Vitor Santiago, de 17 anos, e Alexander Ribeiro Mota, de 19, foram baleados. Os dois rapazes voltavam de moto de uma pescaria. Por que não pediram os documentos, a habilitação dele? Por que não fizeram o procedimento correto? Foi um assassinato, né? Foi um assassinato brutal. Segundo a mãe de Alexander, antes da pandemia, o filho era garçom em um hotel em Copacabana. Agora tem uma pizzaria no Complexo do Salgueiro. João Vitor cursava o último ano do ensino médio. Os dois jovens foram trazidos aqui para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. João Vitor já chegou morto na unidade. Alexander levou um tiro de fuzil no braço e, segundo os médicos, não tem previsão de alta. A Polícia Militar fez uma operação ontem na comunidade e disse que foi atacada a tiros. A Polícia Civil afirmou que Alexander gravou um vídeo confirmando que os tiros partiram de traficantes. A mãe dele nega. O vídeo não foi divulgado. O Complexo do Salgueiro é onde o menino João Pedro, de 14 anos, foi morto durante uma operação policial em maio do ano passado. 3 policiais civis foram indiciados pelo crime. Já teve o João Pedro, agora o João Vitor, mas quantos Joãos, né? A Polícia Civil do Rio disse que as armas dos policiais foram apreendidas e passarão por perícia. Os assassinatos no Brasil caíram 8% no primeiro semestre em comparação com os primeiros 6 meses do ano passado. É o menor número de mortes já registrado pelo Monitor da Violência do G1. Mas alguns estados estão na contramão dessa tendência. Bastou 1 minuto para que assassinos invadissem no começo do mês uma casa em Manaus e matassem um homem de 28 anos com 17 tiros. Amazonas foi o segundo estado a registrar maior aumento nos assassinatos no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Pelo Monitor da Violência do G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Roraima ocupa a primeira posição. Especialistas chamam a atenção para o tráfico de drogas na região e para os conflitos em áreas indígenas. Uma movimentação dos madeireiros e dos garimpeiros em direção à área Yanomami, principalmente na região de Roraima, que acabou promovendo muitos conflitos. Esse movimento acaba sendo muitas vezes financiado pelo próprio crime organizado. A alta na violência também foi vista em outros 4 estados do Nordeste. Aqui em São Paulo, o número de assassinatos caiu, assim como na maior parte dos estados. A queda no país foi de 8%. Foram 21 mil mortes violentas nos 6 primeiros meses do ano, quase 1.800 a menos que em 2020. O levantamento inclui homicídios dolosos, quando há intenção de matar, latrocínios, quando uma pessoa é morta num assalto, e lesões corporais seguidas de morte. A redução dos homicídios é sempre um número a se comemorar, mas a gente tem que ver esses dados com uma certa reserva. Nos primeiros 3 meses de 2020, havia ainda... a gente não estava em situação de isolamento e a pandemia não havia chegado com força. Se a gente olhar para o período dos 3 meses subsequentes, que são os meses de pandemia, com os 3 meses, com o segundo trimestre desse ano, a gente vai perceber uma estabilidade, mostrando que o problema está aí. Então, o problema continua presente e exige cuidados. A redução no país foi especialmente puxada pelo Ceará, que teve queda de 28% no primeiro semestre deste ano, depois de um 2020 atípico, quando um motim da PM fez os crimes aumentarem. Nós temos que pensar como políticas que integrem as ações. O Brasil tem uma taxa muito baixa de esclarecimento de homicídios, muito inferior às médias internacionais. Isso ainda é uma tarefa inconclusa. O governo de Roraima atribui a alta dos assassinatos ao aumento da população por conta da migração desordenada de venezuelanos. O estado diz que equipou a polícia e intensificou os patrulhamentos. O governo do Amazonas afirmou que fortaleceu as operações policiais, principalmente contra o tráfico de drogas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que a redução nos homicídios é resultado das seguidas operações contra o crime no país. Um incêndio florestal avança na região da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso.
A fumaça chegou a Cuiabá, que fica a 60 quilômetros dos focos do incêndio. O fogo já queimou quase 2.000 hectares em uma área de proteção ambiental próxima ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. 3 aeronaves lançam água em pontos estratégicos. As chamas avançam pelas morrarias, onde o acesso por terra é difícil. Aqui é a cabeça do incêndio, onde a aeronave não conseguiu apagar. Flanco direito, onde está sendo confeccionado o contrafogo. Flanco esquerdo, que a gente não conseguiu progredir devido à inclinação do terreno e a cauda do incêndio. As equipes dos bombeiros, do ICMBio e da Defesa Civil estão no combate desde quinta-feira. E os moradores da região ajudam como podem. O fogo tá vindo para cá, entendeu? O povo tá tentando apagar lá, não tem condição não. Alto demais o fogo. Aqui são monitorados o comportamento do fogo e as condições climáticas. Também é avaliada a situação do terreno. São informações importantes que ajudam a planejar melhor as ações de combate. A origem do incêndio ainda não foi identificada. A vegetação, as plantas ficam muito secas. Então isso aí acaba constituindo um material combustível de fácil ignição. De ontem para hoje, foram registrados 434 novos focos no estado. Segundo este especialista, o tempo ainda vai continuar seco. A expectativa é de pelo menos 1 mês e meio de pouca chuva. Quando essa chuva acontecer, ela vai ser mais isolada, não resolve o problema. Realmente, as chuvas mais regulares a partir de outubro. Em tempos de conta de luz cara, aumenta a procura por formas de energia limpa e mais barata. A instalação de placas solares teve um crescimento de quase 50% até a metade desse ano. Na casa do Matheus, um alívio. A conta de luz que estava pesando no orçamento despencou nos últimos meses. O motivo pode ser visto no telhado da casa. Ele instalou placas fotovoltaicas para gerar energia a partir da luz do sol. E um dos melhores casos é o dinheiro, o investimento. Então, sair de uma conta que já deu R$500 para pagar hoje R$82 é algo assim que realmente era um grande sonho para a minha família. As constantes altas na conta de luz têm feito muita gente investir em alternativas para economizar. A instalação de sistemas de energia solar no Brasil cresceu quase 50% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E 80% desses novos sistemas são de clientes residenciais. No total, 1.500.000 quilowatts foram instalados entre janeiro e junho, o suficiente para abastecer mais de 180 mil imóveis por mês. Dentro de uma empresa, energia elétrica é por volta do terceiro maior custo. E dentro de uma residência também, na sua casa. Então, você ter uma geração própria de energia, ela tem como principal incentivo redução de custo. Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul são os estados com maior potência instalada para a geração de energia solar hoje no país. O Ceará ocupa a primeira posição no Nordeste. Esta empresa de Fortaleza passou de 500 placas de energia solar vendidas por mês no ano passado para uma média de 2.000 placas mês este ano. A nossa expectativa é que esse mercado continue crescendo da forma franca que ele está crescendo por mais 5, 10 anos. A capacidade que a gente tem instalada ainda em relação a toda matriz energética ainda é muito pequena. Então, 75% do mercado hoje não são grandes empresas, não são grandes indústrias, são sistemas residenciais. Ângelo fez um empréstimo para instalar placas solares em 2 padarias e mesmo pagando a prestação, ainda vê vantagem. Vejo muita vantagem porque hoje, por exemplo, o nosso tempo de retorno dessas placas solares é de 3 anos, mas a duração das placas são de 25 anos. Então nós trocamos a prestação, nós trocamos a conta de energia pela prestação do banco. Então isso fez com que, rapidamente, em 3 anos, ter isso aí pago. Vamos ver agora como fica o tempo nesse fim de semana em todo o Brasil. Eliana Marques, boa noite. Tem certeza que a gente está no inverno ainda?
Tenho sim, viu, Elter? Boa noite para você, para Mariana e para todos. Boa noite a todos agora. Olha, falta um mês ainda para o inverno terminar. Só que essa semana quente confundiu a cabeça de muita gente por aí. As temperaturas dispararam por causa de uma massa de ar seco que impediu a formação de chuva. Com poucas nuvens e o sol, os termômetros passaram dos 28 graus hoje em Floripa, dos 29 graus em Vitória, dos 36 em Teresina e em Palmas e dos 37 graus em Cuiabá. Essas foram as capitais mais quentes por região. Se por um lado chove menos nessa época, por outro, os ventos sopram mais fortes no Nordeste. Não se descartam novos recordes de geração de energia eólica ainda neste ano, já que a chamada safra dos ventos vai até novembro. Amanhã tem previsão de rajadas em toda essa área, que vai até o Tocantins, também entre o sul do Espírito Santo e a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e do oeste de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. A chuva mais forte é esperada no sul gaúcho, também entre Acre e Roraima, e do leste de Pernambuco até o litoral norte da Bahia. E nas outras áreas que estão em verde aqui neste outro mapa também chove, só que mais fraco. É o sol que predomina. Com isso, a umidade do ar despenca. Onde fica mais crítico? Entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com índices abaixo de 12%, semelhantes aos de deserto. Então, é preciso reforçar o filtro solar, evitar o sol e se hidratar muito. O domingo vai ser mais um dia quente, até mesmo em Porto Alegre, onde hoje a temperatura não chegou aos 17 graus. Amanhã, a máxima prevista é de 34, Elter. E na semana que vem, Eliana, como é que fica o tempo? Olha, semana que vem ainda quente. Cuiabá pode passar dos 40 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 37. Aqui em São Paulo, esquenta até uns 34 graus e em Curitiba até os 32. Mas na quinta-feira, a temperatura cai, olha, para 20 graus. É que a terceira frente fria de agosto é esperada justamente na quinta-feira e essa promete chuva generalizada no sul. Queda brusca nas temperaturas também, inclusive em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, quem gosta do calor, aproveite, porque agosto pode terminar com mais dias frios. Elter, boa noite para vocês. Tá certo. Obrigado, Eliana. Boa noite para você. Bom domingo. No México, a passagem do furacão Grace matou 8 pessoas. O furacão atingiu a região central do país hoje cedo, com ventos de até 200 km por hora. Destruiu casas, provocou enchentes e deslizamentos de terra. Perdeu força, agora é uma tempestade tropical. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a costa leste se mobiliza para a chegada do furacão Henri, esperada para amanhã. A seguir, os gols do Brasileirão. E os 300 quilômetros de trilhas e estradas em homenagem à poetisa Cora Coralina. O Fluminense anunciou Marcão como novo técnico do time. Ele assume a vaga de Roger Machado, que teve a demissão confirmada hoje de manhã. Marcão estava no clube como auxiliar técnico. Já comandou o Fluminense outras 3 vezes. 2 jogos abriram a 17ª rodada da Série A do Brasileirão. Em Goiânia, a Chapecoense saiu na frente do Atlético Goianiense. Anselmo Ramon de pênalti. Nos acréscimos, João Paulo empatou também de pênalti, 1-1. Na Arena do Grêmio, Rafinha cruzou e Borja cabeceou pro gol. No fim do jogo, Diego Souza brigou pela bola e tocou na saída do goleiro. Grêmio 2, Bahia 0. Pela Série B, Vitória e Guarani em Salvador. Soares cobrou escanteio e a bola entrou direto. Vitória 1-0. Operário e Vasco no Paraná. Marcelo bateu forte e abriu o placar para o Operário. Paulo Sérgio sozinho aumentou. Operário 2-0. O esporte espetacular desse domingo vai mostrar como um jogador de futebol está ajudando na alfabetização de um funcionário do clube em que ele joga. Olá, boa noite. Boa noite. Amanhã o Esporte Espetacular vai mostrar a história do zagueiro Klaus, do Ceará, que está ajudando o seu Orlando, massagista do clube, a aprender a ler e escrever.
Fernando Fernandes leva a ex-ginasta Laís Souza para voar. Estou me sentindo muito livre, a mesma conversa que a gente teve lá embaixo. Muito demais, lindo, né? demais. E você vai conhecer um pouco mais da Rosa Maria, um dos destaques do vôlei brasileiro em Tóquio. Falando em Olimpíadas, tem campeão olímpico ao vivo com a gente amanhã também, hein? Na campanha do Criança Esperança. É depois do Auto Esporte. Até lá. Até lá. É isso aí, o Mesão da Esperança já está funcionando a todo vapor e até segunda-feira, gente, recebe doações para projetos do Criança Esperança. Nos estúdios Globo agora estão a Patrícia Poeta e o Paulo Vieira. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Elter. Boa noite, Mariana. Saudade de vocês, viu? Olha, meu parceiro Paulo Vieira e esse elenco lindo, talentoso tá aqui com a gente, todos testados, distanciados, e a gente veio para essa maratona, né? Em mais um ano de Criança Esperança que eu amo. Paulo Vieira, boa noite para você. Boa noite no Jornal Nacional, não é qualquer boa noite, Patrícia. É chique no último. Vem cá, como é que você está se sentindo estando no Jornal Nacional, parceiro? Olha, eu vou te falar que desde Genésio Tocantins, lá no Faustão, o meu estado não tinha tanta moral. Um beijo, meu estado. Ó, queria dizer que estamos aqui no Jornal Nacional. Um beijo também para Fábio Pochá, que entregou o bastão pra gente. Ó, esse ano são 105 instituições beneficiadas pelo Criança Esperança e os projetos são voltados para a educação. Bonito, né? E ainda acompanhado por esse time lindo aqui. Quanta gente esperando sua ligação. Oba! Então, se você quiser e puder doar, entra no site do Criança Esperança, faz um Pix ou liga pra cá. Tem muita gente boa aqui pra atender sua ligação. É, liga sim, ó. O pessoal tá atendendo direto ali. Que bom, boa notícia. Olha, pra doar R$7, ligue 0500 2021 007. Pra doar R$20, 0500 2021 020. E pra doar R$40, 0500 2021 040. No site do Criança Esperança dá para doar qualquer valor acima de R$1. E pelo Pix dá para doar o ano inteiro. A chave vai aparecer agora aqui na tela, esperança@unesco.org, sem o cedilha. Certo, Paulo? Eu amei a novidade do Pix. Ó, eu e a Patrícia Poeta voltamos daqui a pouco no intervalo da novela Império e a gente vai ficar aqui vendo o Comendador, né? Olha, tô aqui só assistindo o Comendador. Vamos nessa. E vocês, enquanto assistem, né, a novela, podem doar também, tá bom? É importante e é pela educação. Criança Esperança, a educação é a nossa esperança. Beijo, tchau. Para encerrar essa edição do Jornal Nacional, nossos repórteres trazem a primeira trilha poética do país, um passeio pela obra de Cora Coralina no sertão de Goiás. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Estamos entrando no caminho em homenagem a uma das maiores poetisas do Brasil, Cora Coralina. Uma viagem permeando a literatura, a história e como nós precisamos de tornar a nossa vida uma poesia. E ainda mais agora que estamos passando pela pandemia, tanto sofrimento, tantas perdas, né? Os 300 quilômetros de trilhas e estradas passam por 8 cidades goianas e muitas belezas. Caminhos percorridos a pé, a cavalo ou de bicicleta. A paisagem do cerrado, os rios de água cristalina e os casarões e igrejas centenários ajudam a atravessar a jornada, cheia de poesia. 60 frases de Cora Coralina estão espalhadas ao longo da trilha. O caminho é longo, dá para fazer em 3 dias, 15 dias inteiro ou só uma parte dele. Não importa, só não pode fazer sem tempo de parar, ler e contemplar cada trecho dos poemas. As poesias enriquecem mais ainda o caminho e fazem com que as pessoas que passam por aqui nesse trajeto ficam cada vez mais emocionados. A trilha é mantida por voluntários. Seu Assis está sempre reforçando a sinalização e as medidas de segurança. Grande parte você faz essa caminhada, esse momento que você está no caminho de Cora sozinho ou com pequenos grupos que você estejam percorrendo. Então isso daí facilita bastante essa questão de você não ter contato com muitas pessoas e nesse momento
de que nós estamos de pandemia. A viagem só termina na cidade de Goiás. Na definição da poetisa, das casas encostadas, cochichando uma com as outras. Foi aqui que ela viveu e morreu há 36 anos. A casa de Cora Coralina virou um museu, onde o passado se faz cada vez mais presente, com exemplos de garra e da importância da educação. Como ela diz, beijo a mão da mestre. Tudo que eu tenho, tudo que eu fui, foi a mestra que me ensinou. A essa mulher forte, que enfrentou dificuldades, que passou por vários problemas, quebrando pedras e plantando flores. Linda, Cora. O Jornal Nacional termina aqui, mas nós estamos também no Globoplay, no nosso site, nas redes sociais. Ótima noite para você. Boa noite, bom domingo.